única família brasileira. Então o Dutra não teve um grande marco, assim, o marco do governo Dutra seria... Gastar nosso dinheiro todo. Não, seria... Tivemos uma democracia de verdade pela primeira vez. Então, mas ao mesmo tempo ele é o primeiro governo da Guerra Fria, né? Então a primeira coisa que ele faz é, quando ele era ministro da Guerra, ele junto com Vargas ficou nesse de... Não sei, rapaziada, não sei qual a minha ideia, não sei quem eu gosto mais. O Dutra, ele era bem fã da Alemanha, não vamos entrar nessa discussão. Mas ele politicamente se colocava isolado. Quando você tem a Guerra Fria, ele vira a casaca. Ele fala assim, Estados Unidos, desde criança, Ele rompe em relações diplomáticas. ele rompe de relação diplomática com a União Soviética. Isso faz com que... E aí o Partido Comunista, o Prestes e tal, fala, ó, se você romper com a União Soviética, a gente vai entender que você tá rompendo com o processo democrático, vamos agir. Aí ele fala, isso aí é atentado contra o Estado brasileiro, então vocês estão na ilegalidade também. Prestes tinha sido solto no fim do governo Vargas. Vargas libertou alguns presos políticos, entre eles o Prestes. Prestes foi eleito senador pelo Partido Comunista Brasileiro e foi cassado durante o Jorge Amado. E, ironicamente, ele tinha apoiado a campanha do Getúlio, mesmo com aquela história do Getúlio ter mandado a esposa dele para a Alemanha. Como assim, cara? Ele é um dos caras mais frio, mais gelado do mundo. É por uma questão de interesse, porque assim... Porque você tem a UDN que queria acabar com o salário mínimo. Então, na visão dos comunistas, tipo assim, é aquela visão... Talvez a galera se deve trago aqui alguns programas deve ter dado essa percepção dos comunistas, que é tipo assim, olha, não é o que a gente quer, mas é o melhor que a gente considerando o que tem de materialidade, é o mais seguro e mais provável, que mais permitiria a gente continuar o nosso trabalho de base. Então o Prestes entendeu na época que apoiar o Vargas e o candidato varguista seria o melhor que o Brasil tinha oferecendo naquele momento. Então não foi paixão política, Vargas é o meu candidato. Não, mas era o que mais se aproximava dentro do que ele acreditava naquele período, né? E o Dutra também ganhou fama de burro. Tem uma chacota que falam também, que a gente também não tem como comprovar, de que ele se encontrou com o presidente Truman dos Estados Unidos, né? Onde ele fala, onde o Truman encontra ele, diz how do you do, Dutra? Ele manda um how do you do, Truman? Então também era motivo de chacota, né? O Dutra. História cíclica. E ele queima as remessas mesmo, tá, gente? Quando eu falei que ele gastou dinheiro, não foi brincadeira, não. Ele queimou as remessas brasileiras. Comprou muitos produtos importados, coisa que o Vargas planejava para investir na industrialização, o Dutra gastou na compra de produtos. Foi meio que a manobra dele da Guerra Fria para se colocar do lado americano. Então, assim, não tô só falando que eu tô com vocês, eu tô mesmo com vocês, toma dinheiro. Muito dinheiro foi gasto de maneira não inteligente durante o governo Dutra. Hoje é mais conhecida a rodovia do que o presidente. Aí o mundo pegando fogo, hein, gente? Revolução Chinesa aí, 1949, Guerra da Coreia, 1950. Na próxima eleição, Vargas retorna, dessa vez eleito. Vargas nunca tinha sido eleito presidente antes, no voto popular. E o cara ganha e assume. Só que pelo período de ditador dele do Estado Novo, ainda tinha uma oposição muito grande. E governar democraticamente é muito mais complicado do que tu governar uma ditadura, fazendo como tu quiser fazer o governo. Então a oposição que o Vargas enfrentou foi muito complicada. E tinha muitos dilemas a ser feitos, porque, por exemplo, o salário mínimo estava congelado desde 43. Quando o Vargas assume, 51? 51. Ele assume em 51. Então, assim, quando ele chega na presidência, o salário mínimo estava congelado há 8 anos. E em 43, o salário mínimo já não estava muito alto. Então, fazendo aquela conta de acompanhar a inflação e tudo mais, era assim, se ele tivesse que reajustar, ele ia ter que ajustar, tipo assim, 200%. E aí ele tinha, e aí a parte que eu acho bom ressaltar da política brasileira, é que talvez a gente não tenha comentado tanto aqui, mas assim, todos os presidentes, tudo tem uma relação um com o outro. Tudo foi ministro de alguém, tudo era brother, irmão, tio, sobrinho. Enfim, se você procurar, o pessoal da República Velha era ministro um do outro o tempo todo. E nesse governo do Vargas, que ele assume em 51, com toda essa propaganda de bota o velhinho de novo, aquela coisa toda, o ministro do trabalho dele é o João Goulart, que era afilhado dele de consideração, porque o Vargas era muito brother do pai do João Goulart. E aí ele coloca ele como ministro do trabalho, e o João Goulart ele fala assim, vamos ter que aumentar o salário mínimo. Vou aumentar em 100%. Aí vem aquele clássico, né? Toda discussão que a gente tem de economia brasileira sobre isso vai quebrar o país. Não pode aumentar o salário em 100%. Como assim? Não tem como. Como é que eu vou pagar isso? Os investidores vão embora do país, aquele clássico. E aí o Vargas faz a manobra genial, que tá tendo uma pressão gigantesca para ele sair. Ele gera uma crise com os militares também, então os militares não estão fãs mais do Vargas, porque ele não tá, não é mais o Vargas de 37. Porque se dobrar o salário mínimo, quem é que vai querer entrar no exército?
Que é mais vale o trabalho CLT. E as elites, assim, porque os mais novos do exército já não estavam muito próximos dele por conta de todas as questões que ele tinha com os tenentistas, com o DN e tal. Os mais velhos, que eram grandes da elite, assim, também não gostavam dele por conta das questões trabalhistas. Então ele foi com uma situação muito delicada e aí o ministro dele falou assim, ó, vamos ter que aumentar em 100% o salário mínimo, rapaziada. Aí ele faz a saída que é maravilhosa, assim, que você fala assim, cara, esse cara é um gênio. Que ele demite o João Goulart e fala assim, você quis aumentar em 100%? Esteja demitido. Aí dá 2, 3 dias, ele vai no comício e fala, rapaziada, aumentei o salário mínimo em 100%, hein? Forte abraço aí pra vocês. A decisão foi mantida. O salário mínimo foi mantido. Então, o empresariado, mas surtou. E aí foi a grande crise do governo Vargas. E os militares se mostraram contrários disso aí também. Tinha um grande opositor político, era o Carlos Lacerda, que tinha um jornal que, porra, dia sim, dia também, as notícias eram só críticas ao Vargas. Protetor dos ladrões. O Vargas estava afundando o Brasil vai quebrar. E os militares se mostrando contrários também.